Olá, gestoras e gestores da Rede Municipal de Educação, tudo bem? Meu nome é Larissa de Gouveia, sou coordenadora pedagógica na rede. Estou aqui hoje para conversar com a professora Rosaura Soligo, é uma grande honra essa conversa. Professora Rosaura, que é doutora pela Unicamp, atuou na equipe do professor Paulo Freire, tem uma grande experiência aí na assessoria de redes públicas e privadas, começou sua carreira na rede com a gente, na rede municipal. Atualmente ela compõe a equipe de direção da Rede Latino-Americana de Alfabetização e é nossa assessora aqui na rede. E a gente está hoje aqui para conversar sobre uma questão muito desafiadora, né, Rosaura? Por que é tão difícil que as ideias e as práticas se transformem? Qual é o papel do coordenador pedagógico, do formador aí nessa questão? Então, às vezes, por termos uma abordagem transmissiva, né, por termos uma abordagem que pressupõe apenas a comunicação de conhecimentos, como se alguém que sabe comunica quem não sabe algo e imediatamente a pessoa, por achar que aquele algo tem a ver, vai sair pensando outra coisa ou fazendo outra coisa. Essa ideia equivocada acaba produzindo uma outra ideia equivocada de que transformar pensamentos e práticas é uma coisa simples. Basta você saber como seria melhor, então isso resolverá, né? Mas acontece que as práticas, tanto no caso da docência quanto da formação, elas são construções culturais muito cristalizadas, né? Então, não é fácil trocar de pensamento e trocar de prática, que nesse caso decorre sempre de pensamentos que lhe dão sustentação, né? Então, é difícil porque já é difícil mesmo, e é difícil porque há uma ideia equivocada de que seria fácil, de que basta ter acesso à informação que o conhecimento se daria, né? Mas a gente tem visto inúmeras vezes, por anos a fio, que só o acesso ao conhecimento não garante a transformação nem do pensamento pedagógico, nem da prática pedagógica que decorre daí, né? Isso faz com que, muitas vezes, nós, formadores, tenhamos um movimento de ficar patinando e nos perguntando, mas por que será tanto investimento foi feito e as coisas não acontecem, né? Então, é muito importante olhar para a realidade, ter uma escuta dos profissionais para poder, então, organizar propostas que respondam às suas necessidades e às suas possibilidades, porque esse é um modo de ajudá-los a acreditar que o que nós estamos trazendo pode contribuir para a sua prática pedagógica, para a sua reflexão sobre o próprio trabalho, para a sua experiência docente, né? Então, é isso que às vezes não se considera, que é difícil mesmo e que, a depender da forma como o trabalho é feito, se torna mais difícil ainda. Tem um sociólogo francês que eu gosto muito, chamado Michel Crozier, que diz algo que eu vivo a repetir, né? Que é assim, é imoral, né? Imoral e inadequado tentar mudar o outro. O que nós podemos é ajudar o outro a mudar a si mesmo, se ele desejar. Então, ou a gente incide no desejo, né, de mudar de pensamento, de mudar de forma de trabalho, ou fica muito difícil. Rosaura, quando você, esse contexto que você traz para a gente, você usa uma palavra até um pouco forte, né, quando você fala disso, que você fala que essa herança metodológica, transmissiva, tanto na docência quanto na formação, né, ela é perversa, né, você usa essa palavra sempre. Sim. E ela é perversa porque ela desconsidera que a gente que esse sujeito, que é o sujeito, né, da aprendizagem, tanto o estudante quanto o professor, profissional, né, o educador de forma geral,
as abordagens tradicionais desconsideram o sujeito, né? E isso dificulta a utilização de metodologias dialógicas de formação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Por que você acha qual é essa relação? Então, Larissa, é muito sério isso de pensar como fazer o trabalho acontecer de uma maneira adequada, né? Não basta que alguém tenha muito conhecimento sobre algo para que aquilo seja transmitido e tenha poder de arrastar multidões na linha do que está sendo defendido. Nunca vimos acontecer isso e, no entanto, continuamos insistindo nesse modelo, né? Que eu chamo de perverso. Por quê? Porque quando se acredita que a formação se dá por um processo em que quem sabe ensina para quem não sabe, e aí o que acontece é que é como se a aprendizagem fosse a substituição do nada por algo, ou do errado pelo certo, ou do pior pelo melhor, né? Quando a ideia é essa, não há um sujeito que esteja ali sendo considerado. E, na verdade, todo sujeito da aprendizagem, tanto na sala de aula quanto na formação de professores, tem uma história, tem um repertório de saberes, tem um conhecimento anterior, né? E isso daí é algo que precisa ser o tempo todo considerado para que a abordagem metodológica não seja perversa, né? Para que ela tenha, de fato, condições de estabelecer um diálogo entre o que as pessoas sabem e o que se deseja que elas possam aprender nesse processo. E, Rosaura, você acha que a gente tem aí uma vasta produção de estudos, né, sobre essas questões do ensino e aprendizagem? Você acha que só estudar esse material que já foi produzido aí de pesquisas, enfim, basta para o professor avançar nesses conhecimentos, no conhecimento profissional, eu digo, né? Então, eu acho que não basta, porque a depender do tipo de assunto que se pretende abordar na formação, ou do tipo de prática que se pretende abordar na formação, a entrada é uma ou outra, né? Então, eu costumo dizer sempre que o conhecimento profissional, seja dos educadores, professores ou formadores, ele se constitui de 4 tipos de saberes. O saber sobre o sujeito da aprendizagem, que se é sala de aula é o estudante, se é a formação é o profissional, né? O saber relacionado ao conteúdo abordado, mesma coisa, se é na sala de aula, o conteúdo trabalhado com os estudantes, na formação com os profissionais. Há um bloco de conhecimento que tem a ver com as abordagens metodológicas que mais favorecem trabalhar o conteúdo com esse tipo de sujeito. Então, a abordagem metodológica tem a ver com o tipo de aluno que se tem ou de profissional que tem nos grupos, tem a ver com o que exatamente se quer trabalhar com eles. E há um 4º tipo de saber envolvido aí, um outro bloco de conhecimento que tem a ver com a reflexão sobre si mesmo, né? Quem eu fui quando eu era aluno, que dificuldades eu tive, como eu era quando eu ingressei na profissão, né? Principalmente um formador, não perder de vista a dimensão de quem ele era como professor iniciante, as dificuldades que tinha. Isso tudo é muito importante, né? E o acesso aos saberes relacionados a quem aprende e ao que vai ser abordado é algo que se aprende estudando mesmo, né? Tem que aprender a partir do que já foi produzido por quem pesquisou, quem estudou, quem chegou a conclusões importantes e por aí afora.
Agora, o conhecimento sobre as abordagens metodológicas pressupõe refletir sobre as abordagens metodológicas, conhecer práticas docentes para o caso da sala de aula e práticas de formação para o caso do trabalho de formação de educadores e pensar sobre a adequação delas, que tipo de adaptações se poderia fazer para que elas se tornassem mais produtivas, né? Práticas de tematização daquilo que se pretende trabalhar, seja com os alunos ou com os profissionais. E aí, também no caso da reflexão sobre si, não é estudando que se aprende, é pensando sobre si mesmo, fazendo uma reflexão sobre a própria experiência, né? E tendo a possibilidade de compor com situações de estudo e de reflexão sobre a experiência pessoal e a reflexão sobre a experiência pedagógica, um avanço possível do desenvolvimento profissional. Então, dificilmente vai ser só estudando. O estudo é essencial, imprescindível, mas não dá conta, não basta, né? Então, só uma prática de estudo através de abordagens transmissivas, como a gente está falando, não garante. E há algumas autoras que têm tratado disso, né? Que há um conhecimento para a prática, que é pensado de fora da prática e comunicado para quem tem a prática, e há um conhecimento pensado na experiência, na própria prática acontecendo, né? Então, cada tipo de conhecimento desse vai ter um tipo específico de proposta formativa, assim como vai ter um estilo de formador que tem a ver, né? Então, uma prática horizontalizada, que pressupõe todo mundo falando sobre o próprio trabalho, estudando para responder questões do próprio trabalho, tem um formador com uma característica mais de mediador. Uma prática verticalizada, que pressupõe trazer o conhecimento de fora para dentro da escola, da sala de aula, da formação, vai ter um formador que é muito mais um provedor de informações. E, às vezes, o mais adequado, a depender da circunstância, é combinar esses dois formatos para poder dar conta das emergências e dos desafios da realidade, que é o que conta, né? O grande mote da formação, a meu ver, é sempre a realidade acontecendo lá, seja na sala de aula, se é a docência, seja na vida dos profissionais em exercício, se a situação for de formação profissional, em serviço, no caso, né? Rosaura, que desafio, né? É um desafio gigantesco. Pensar aí, né, isso que você traz para a gente, de que se a nossa concepção de educação não é transmissiva, mas que a gente se formou, né, na nossa vida desde da escola, nessa abordagem transmissiva, como é difícil, né? E o desafio que o coordenador, formador tem aí de mapear quais são as melhores situações para garantir a aprendizagem desse sujeito aí, que é o profissional, né? Então, é sempre muito bom conversar contigo, Rosaura. Obrigada. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter contribuído com as reflexões de vocês na escola. Até a próxima.